Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 193, a Gênesis capítulo 6, e o tema agora, a criação primária, onde Galileu continua nos dizendo assim: a criação primária, aliás, o tema é a criação primária. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida à criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Agora a gente sabe que Galileu ele está tomando esse globo, está tomando a Terra como ponto de partida e por unidade relativa. Por unidade, olha para você ver como que ele é esperto. Por unidade relativa. Quer dizer, existe todo um processo muito complexo e muito relativo, que devido ao nosso nível evolutivo, é lógico que ele está tomando esse globo, né, que é o globo terrestre, por ponto de partida e por unidade relativa. Ele não está generalizando, porque até pelo fato da grandiosidade, não há como ele fugir dessa unidade relativa, né? Então, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Então, olha só para você ver aqui, na questão 16, o que ele nos diz aqui. Se bem compreendemos a relação, se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo. Olha só para ver. Por isso que na questão anterior, ele diz assim: tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa. O complexo está na unidade relativa. E aqui ele continua nos esclarecendo. Se bem compreendemos a relação. Será que nós temos compreensão? Será que nós temos compreensão? Será que nós compreendemos, né, a relação? Ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo? Entre a eternidade e o tempo. Eu costumo dizer aqui que para Deus não existe o passado e nem o futuro. Para Deus tudo é presente.
E aqui, Galileu, ele está, de certa forma, nos afirmando isso. Antes, a oposição entre a eternidade e o tempo. Se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Olha só para você ver. Então, o que é o tempo? Se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Aí tem a ver com o que nós dissemos a respeito do passado e do futuro. É óbvio que para todos nós existe o passado. Para todos nós existirá eu inverti aqui. Para todos nós existe o passado. Ou melhor, existiu o passado. Para todos nós existirá o futuro, né? Para todos nós existe o passado. Existiu, existe. Como para todos nós existe o futuro. Já não é existirá mais, é existe. Nós colocamos tudo no presente. Agora, sabe quando é que o ser, de certa forma, ele vai compreender isso? Quando evoluir. Quando evoluir. Porque imaginemos da seguinte forma: o universo, ele não tem princípio e não tem fim. Os universos não têm princípio e não têm fim. Imagine Deus correndo para lá, para cá, para atender às necessidades do universo. Isso é inexistente. Por que é inexistente? Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus, ele encontra-se em tudo. Em todos os lugares. Deus ocupa, eu vou usar esses termos, Deus ocupa todo o espaço. Se assim podemos classificar espaço, né? Deus ocupa todo o espaço existente no universo, nos universos, por toda a eternidade, que não tem princípio e que não tem fim. Então, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo, nós temos que nos familiarizar, né? Com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Então, quanto tempo se gasta para a luz? Vamos usar assim. Quanto tempo se gasta para a luz do sol atingir a Terra?
Você deve saber, você tem que saber disso. Não pode. A luz do sol, ela gasta 8 minutos e exatamente 22 segundos do sol à Terra. 8 minutos. Então, é por aí que Galileu está tentando nos explicar. Se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida. O tempo é uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Então, a Terra e o Sol é transitório. Entre a Terra e a Lua é transitório. Entre a Terra e Marte, Júpiter, Saturno, é transitório. Entre um sistema solar e outro sistema solar é transitório. Entre a nossa Via Láctea e a próxima galáxia mais próxima da Via Láctea, que é a Andrômeda, é transitório. Por que transitório? Esse tempo. Porque todos esses corpos um dia hão se desintegrar. Tudo vai se desintegrar um dia. É lógico que uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos esses corpos planetários, eles vão se desintegrar. Então você observa, de uma cidade a outra, é transitório também. O tempo correspondente apenas de uma cidade a outra. Parece difícil, mas na íntegra, se a gente analisar, Galileu está certo. Porque esse é o tempo. Isso é que nós podemos classificar como tempo. O tempo que se gasta de São Sebastião do Paraíso à cidade mais próxima. 50 minutos. Esse é o tempo. O tempo que se gasta do Brasil a um outro país. Esse é o tempo. Porque não existe outro tempo. Por que não existe outro tempo? Por causa do infinito. Mas que tem a ver o infinito com o tempo? O infinito é eterno, então não há possibilidade de você medir o infinito, o eterno, como não há possibilidade de nós medirmos a capacidade de Deus, apenas apreciar a capacidade dele. Aqueles que conseguem apreciá-lo. Aqueles que conseguem compenetrar. Então, esse é o tempo. Então, olha só para você ver. Se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, não é verdade? Da sucessão das coisas transitórias, porque tudo é transitório. Agora a gente entende, né? Por que Galileu está dizendo isso? Porque entre
essas coisas, entre essa sucessão transitória das coisas transitórias, existe um tempo. É o tempo que você gasta da tua casa no teu trabalho. Quantos minutos você gasta da tua casa no teu trabalho? Quantos minutos? Meia hora. É o tempo. Esse é o tempo. Mas esse tempo é relativo, porque ele está relacionado ao transitório e também à sucessão do transitório. A sucessão do transitório, que está sujeito às mudanças tua. Hoje você pode usar um percurso, amanhã você pode usar um outro percurso. Agora, falando-se de universo, não há possibilidade nenhuma de medir o tempo, porque não existe tempo. Olha só para você ver. No universo não existe tempo. Nós temos que entender uma coisa. Existe o tempo relativo aqui, né? O tempo relativo transitório aqui para os terráqueos, que somos todos nós. Porque de acordo com a tecnologia que existe aqui na Terra, de acordo com as ciências aqui da Terra, se pode sim medir a distância e o tempo entre a Terra e Órion, por exemplo. Da Terra entre Andrômeda. Pode medir o tempo, né? E a distância. Mas isso é transitório. É transitório. É relativo. Por quê? Porque vamos pensar da seguinte forma, vamos simplificar. A luz da Terra ao Sol gasta-se 8 minutos e 22 segundos. Pois bem. Só que você entende, com todo respeito, que daqui a alguns bilhões de anos a Terra não vai existir mais e o Sol também não vai existir mais? E pelo fato da Terra deixar de existir e do Sol deixar de existir, é aí que encontra-se a sucessão e o transitório. Porque não é aquilo lá fixo por toda a eternidade. O que é fixo por toda a eternidade? O infinito. E há a possibilidade de cronometrar o infinito? Não. Então não existe tempo. Porque o tempo no infinito existiria se tivesse como cronometrar o infinito. Agora, a partir do momento que 500 bilhões de anos-luz, 100 mil anos-luz, 50 mil anos-luz, 40 mil anos-luz,
Como, por exemplo, nós temos um amigo mesmo que ele reside Agora eu vou para o sanatório mesmo. Nós temos um amigo que reside num planeta que encontra-se distante da Terra 42 mil anos-luz. Um dia ele perguntou para mim se eu sabia, né, assim, resolver essa equação do bem. Eu não sei nem o que você está dizendo. 42 mil anos-luz? Ah, eu vou te explicar. Eu falei, não explica não, porque vai queimar meus neurônios. Eu não entendo essas coisas não. Mas eu acredito que você conseguiu entender isso, né? Então você observa que o tempo, na realidade, ele não existe. O tempo não existe. Existe o infinito. Como não existe o passado e o futuro para Deus. Não existe. Para Deus tudo é presente. Para os espíritos evoluídos também não existe o passado e o futuro dentro do relativo. Olha só para você ver. Por que dentro do relativo? Porque só Deus encontra-se no ilimitado. O resto, tudo encontra-se no limitado. Quer dizer, o relativo, de acordo com a evolução de cada um. Uns vão um pouco além, mas está no relativo, e também encontra-se ele no limitado. Outros um pouco menos, que também se encontra no relativo, que também se encontra de acordo com a evolução dele, no limitado. Limitado às condições dele. Porque o pleno, o majestoso, o infinito, só Deus. O ilimitado, só Deus. Mais ninguém. Então, não há possibilidade, em forma alguma, a pessoa definir, o tempo. Então, nós temos que entender, para Deus não existe passado nem futuro. Tudo é presente no universo, nos universos, nas dimensões, por toda a eternidade. Se nós pararmos para analisar, esse termo são termos também. Para Deus não existe o universo. Ele não tem princípio e nem fim. Isso também é termo. Porque tudo é presente. Também é termo por toda a eternidade. Eternidade também é inexistente. Agora eu vou para o sanatório mesmo, né? Mas é difícil, né, a gente enxergar um ângulo, né, e a gente não poder descrever a respeito desses ângulos todos. E também pelo fato de não existir termos adequados, mas que a gente respeita, né? Então, vou repetir mais essa aqui, porque já está terminando o vídeo, e nós vamos dar sequência no próximo. Então, olha só para você ver. Se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é,
mais do que uma medida relativa. Relativa ainda, porque não existe uma precisão aqui na Terra de acordo com o nível evolutivo nosso. Não existe. Então, por isso que entra a relativa. Da sucessão das coisas transitórias. Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto.